Bom dia, gente! Quanto tempo que eu não tô aqui com vocês? Acho que tanta coisa aconteceu. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025 e eu quero voltar com vocês. Eu vou abrir as coisas aqui no trabalho e conversando com vocês. Mas bom, gente, eu tenho um vlog gravado, muitos vlogs planejados. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz vlog, mas deixa eu contextualizar, Duda, por que você parou? Você nos odeia? Gente, tá chovendo, mas tá um frio. Não, falei errado. Tá chovendo, mas tá um calor, tá um bafo. Mas basicamente eu não consegui conciliar as partes da minha vida. Então eu comecei a trabalhar, comecei a namorar. Fiz 6 meses com o Júnior ontem. Tô na faculdade, então tinha aula à noite, tava tentando conciliar com o esporte. Nesse meio tempo eu fiquei meio maluca, acho que eu compartilhei com vocês. E comecei a terapia e de fato tem sido algo muito importante, sabe? Nessa vida corrida e agitada, cortando o cabelo, enfim. E tô nesse fim de ano alinhando as coisas pro ano que vem. E vendo, acho que esse semestre foi um semestre teste, mas um semestre que eu entendi que eu não dou conta de tudo, sabe? Infelizmente eu negligenciei muito minha vida com o Senhor, minha vida com Deus. Isso é algo também que eu, enfim, não quero mais fazer nunca mais na minha vida, sabe? E acabei caindo em erros novos. Eu vou ser sincera com vocês, gente, eu não vou romançar. E falei que eu fiquei bem esse tempo todo fora, sabe? Porque eu tô aqui pra compartilhar de fato o que eu tô vivendo. E acho que eu caí em erros em relação à disciplina espiritual, sabe? Em relação à proximidade com o Senhor mesmo, sabe? Via situações assim que eu me sentia distante, sabe? Não porque o Senhor fez alguma coisa, mas porque eu me coloquei nessa posição. E não por conta de tempo, porque eu sei que quando você quer, você arruma 5 minutos com o Senhor, mas eu acabei caindo em pecados e eles fizeram com que eu não tivesse força. Com que eu não tivesse força pra voltar pro Senhor, sabe? No meio da correria, tudo isso se agravou. Mas é isso, eu tô de volta. Vamos para o Natal. E acho que eu tô vivendo uma vida adulta um pouco mais real. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Primeiro passo para ter uma vida boa com o Senhor é ter um caderninho bom. Minha irmã faz cadernos manuais de sardinhas lindos. E ela fez um pink pra mim, porque é minha cara. Mas se você não tem essa vibe, tá tudo bem. Mas pra mim isso tem que ser essencial. E eu vou um agradecimento a ela nesse vídeo, porque sem ela minha vida com Deus, sabe? Meu caderno tava acabando e juntou com erros meus. E eu abri mão de ler a Bíblia. E eu falo que eu sem Bíblia não sou ninguém. Então, leiam a Bíblia, sabe? Não tem como você ser maduro espiritualmente se você não lê a Bíblia. Principalmente no mundo deturpado, sabe? Acho que eu vivi erros e eu comecei a normalizar e naturalizar coisas que não são normais e que não são naturalizadas. E a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe quando a gente tá indo pra um caminho que não é dele. E, gente, eu não tô falando que eu fiz coisas absurdas e que as pessoas perceberam que eu não tava bem. Gente, às vezes nem percebeu, sabe? Mas eu sei que eu não tava no meu auge com o Senhor. Eu sei que meus objetivos de vida não estavam alinhados, sabe? Então eu comecei a ter muitos papéis, muitas responsabilidades e talvez tenha deixado um pouco de lado o lado de ser filha e de ser cuidada pelo Senhor. Mas é isso, galera, bora trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês meu trelo de férias que eu fiz pra, enfim, organizar as férias e o que eu quero fazer. Peraí, deixa eu só criar um de hoje que eu já mostro pra vocês. Oi, gente, tô aqui. Primeiro agradecer a Beca por ter me apresentado o Trello esse ano. Mas acho que quando eu não sou essencialmente eu, e quando eu tava vivendo aquela fase, eu meio que perco a personalidade. Então fazer coisas que expressem minha personalidade é essencial pra mim nesse momento. Mas aqui, ó, piquenique das Irmãos Girls. Faremos semana que vem, garotas.
discipulado. Estamos fazendo hoje também. Chácara, que eu quero ir mais pra chácara, mas vai dar certo. Curso de escrita criativa doméstica. Gente, esse curso eu comecei há 2 anos atrás, mas tem uma aula, eu tava contando pra Beca isso. Tem uma aula que é do morango, que você tem que escrever sobre o morango. Vai minha paciência, ele muda o ângulo do morango. E tem certificado tudo, é um curso super bom. Mas eu não consigo sair dessa aula de morango faz 3 anos e eu vou acabar isso em nome de Jesus nessas férias. Curso de financeira, porque eu comecei a trabalhar e talvez eu não tenha sido a melhor administradora dos meus bens. Curso de milhas, pra gente ficar rica. Correr na The Game, que é o grupo que eu corria, mas que eu não tava conseguindo correr mais por conta das provas e porque eu tinha aula de terça-noite. Lista de presentes de Natal. Ah, isso aqui é surpresa pra Luísa. Não contei pra ela. Ah, isso daqui também é surpresa, gente. Voltar pro YouTube fazendo cursos de melhorar vendas e do Athlon. Eu vou contar isso pra vocês nesse vlog. Temos metas e objetivos. E é isto. Oi, galera! A gente tava fazendo o quê? Simulado. É isso? Nossa, né? Eu tava falando pra ela se tem um dia que eu não aguento mais ouvir minha voz. E eu já ando esses dias. Vocês quer fazer irritante pra vocês? Olha, eu acho que não. Ah, não, vai. Nossa, eu tenho dó dos meus filhos cantados. Ih, que tchutchu, que isso, amigo? Gente, foi gravado. Ao vivo, dando em cima dos outros. Qual que foi o tema do discipulado de hoje? Ai, gente, é o sinal que não tá parado. Pergunta pra elas quantas vezes a gente fez o mesmo caminho pra parar no lugar que a gente tem. 2 vezes. Não, não, amiga, foi 3. Foi não? Não, foi 2. Foi 2? Ah, foi meio que 3, né? Porque 2 erradas e uma. Ai, gente, meu braço tá doendo. Tchau. O que ninguém te conta. Isso que tá ok hoje, da correria da vida adulta. Isso que eu não tô estudando mais. Tô fim de semestre. Acabou, férias. 1h, tava arrumadinho. Mas, tipo assim, coisa que 10 minutos eu resolvo. Mas daí você vai saindo e deixando. Tipo, eu tenho 3 bolsas acumuladas. Terapia. Gente, tô voltando a vlog. Por quê? Irmã, eu voltei com os vlogs. Quê? Eu voltei com os vlogs. Que legal. Você tá nele. Fala, bem-vindo de volta. Envergonhado. Gente, seja muito bem-vindo de volta. Acompanhe também o meu vlog. Explica porque eu no parei meu pra canal. eles. Ela parou porque ela quis, porque, sinceramente, ela só fica de namorico. Não é assim também. Agora eu não tô. Mas boa parte do tempo. Aí o tempo que ela poderia estar editando um vídeo, ela tá conversando com o Junior. A gente assim constrói um relacionamento. Então, mas toda hora assim também, né? Ele vai ver esse vídeo e ele vai ficar chateado com você. Eu amo você, Junior. Isso resolve? Acho que sim. Mas eu posso fazer uma declaração? Pra mim? É muito legal ver o vlog, porque aí eu vejo o dia que ela passou que eu não tava nele. Aí eu vejo eu entrando no dia que ela tava e ela falando muita asneira, porque ela sempre fala umas informações que não é verdade. Ela tipo assim, propaga fake news. Esses dias não, há muito tempo atrás, quando ela tava gravando o vlog, ela falou sobre que a tia dela tinha uma arara azul. Tinha uma arara. Que ela tava lá no bosque, ela falou, eu tenho uma tia que tem uma dessa. E o Junior só concordou, ele não questionou. E tipo assim, não, a tia tem. Sério? A tia tem uma maritaca, ela não tem uma arara azul em casa. Me chamou pra falar uma coisa. Gente, eu já tava na terapia. Aí ela... Eu não sabia, ela vai anotando as coisas que eu vou falando ao redor do tempo. Ela foi falando de falas minhas da primeira vez que eu vi ela. Aí ela foi repetindo falas minhas, sabe? Eu me sentindo uma premonição, assim. Ela repetindo falas minhas. Aí ela, quando você fala, não lembro onde eu parei, alguma coisa assim. Sabe quando eu vou contar uma história? Onde que eu parei mesmo?
Isso é um excesso de informações no seu cérebro, porque você deixa todas as informações que são importantes e que pontos que você deveria se posicionar pra você mesma. Então você gera uma carga mental pra você, e quando você vai contar uma história, você não consegue concluir a narrativa. Nossa, você é cheia de carga mental, então. Pesado, né? Uhum. Bom, gente, essa sou eu no dia seguinte, acordando. E esse seria o primeiro dia, é o primeiro dia do propósito de 21 dias que eu vou falar com vocês. Acho que eu já falei e vou falar mais pra frente, mas é isso, começando direito, arrumando a cama. 10h30, tenho que tomar banho rápido pra mim e trabalhar, mas eu vim aqui falar um pouco com vocês. Eu comecei logo, eu não continuei, hoje é outro dia, eu li a Bíblia, eu tomei café, a rotina da Virgínia. Fui no mecânico, fui na academia, acabei de limpar o cocô da Lua. Mas eu comecei os 21 dias de um propósito que eu vou fazer e que eu vou explicar pra vocês no vídeo também. Mas eu acordei hoje, o dia tava lindo assim, mas eu acordei bem ansiosa e bem ansiosa, acho que vocês estão percebendo pela minha voz. E acho que eu quero ser realista com vocês. Tem algumas questões, enfim, que não vem, óbvio, que não dá pra compartilhar, mas algumas questões pessoais que, enfim, me preocupam, sabe? E que me preocupam e que me deixam ansiosa, e eu tô orando, enfim, conversando, mas infelizmente não tem como eu dividir. Mas só pra vocês entenderem também como eu sempre prezo nos vlogs, eu quero ser realista e eu quero trazer a verdade, sabe? Eu quero trazer. E já comecei esses 21 dias assim, mal, tipo, tô mal de ansiedade, fazia tempo que eu não ficava assim, mas é uma situação específica. E é isso, galera, eu tô tentando viver, continuar. E é isso, vou tomar banho pra trabalhar. Beijo. Eu vou arrumar minha marmita e a bolsa aberta. Vale, são 5h40, eu já tirei a depressão do meu corpo. Nossa, eu fiquei mal, viu, galera? Depois eu compartilho com vocês. Só que o dia tá tão bonito que não dá nem pra ficar triste. Sabe uma coisa que eu faço quando eu tô em dias ruins? Eu me arrumo pra ficar bonita. Falei isso no trabalho hoje. Porque, tipo assim, não pode ser só doida, tem que ser bonita, entendeu? Então, geralmente, os dias que eu tô mais mal são os dias que eu mais me arrumo. Pra eu ficar bem comigo, entendeu? Pra minha cara não ser mais um problema no dia. É isso. Gratidão, Espírito Santo. Sem você, eu acho que eu já tinha ficado maluca. E procurem um psicólogo, por favor. Eu já tô fazendo terapia. Vou me trocar que eu vou dar uma voltinha na rua. Rapidão. Rapidão! Gente, não tá combinando. Ó, eu mostro porque geralmente quando corre tem tira, porque eu sou calorenta. Toma diva brega, mas é isso, né? Então, eu tô fazendo o que eu falei pra vocês, faltam 21 dias pra eu acabar. E eu fui inspirada no vídeo de uma diva, vou colocar aqui o vídeo dela. Eu vou comer pão com requeijão zero lactose, porque, enfim, não adianta comer pão com ovo, nada, porque eu vou correr, vai só piorar meu estômago. Vai ficar digerindo o ovo lá enquanto eu corro. Mas, basicamente, o objetivo é que a gente se aproxime de Deus nesse ano, nesse fim de ano, que a gente seja sensível a Ele e que a gente tenha disciplina. Então, depois, antes de dormir, eu leio pra vocês qual que é o versículo base, mas eu acho que é 1 Coríntios 14, não sei, gente, não vou arriscar não, é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, enfim, não importa. E o objetivo é crescer em corpo, alma e espírito no Senhor. Então, eu tô sem açúcar e sem TikTok, sem Instagram, até o ano novo, e focada na Bíblia e na oração. Hoje, como vocês puderam ver, não foi um dia legal. Fazia tempo que eu não ficava desse jeito por uma situação. Fiquei bem mal.
sabe? Acho que de fato foi o Espírito Santo. Eu liguei pro Juninho no almoço, meu. Eu tava insuportável. Tipo, outra pessoa. Eu fico outra pessoa, assim. Só que também não é uma responsabilidade dele, né? A gente não tem que ficar mal e recorrer a pessoas, óbvio. Se não há outra solução, outro caminho, sim. Mas a gente tem que saber se autorregular. Então, é isso. Tô bem melhor. Depois eu falo mais do jejum pra vocês, tá bom? Nossa, Duda, sua vida é tão tranquila, menina. Sempre tá essa mesa comendo e fazer algum esporte, Agora, né, que eu tô de férias, fui pro trabalho. Mas se eu não me organizar, se eu não acordar cedo e trabalhar, não faço nada o dia inteiro. Não faço nada porque não dá tempo, não porque eu não quero. Nossa, esses ombros estão voltando, vocês estão vendo? A pobre da Lua faz tanto tempo que eu passei que ela tá obesa, olha como isso. Né, pobre da Lua? Mas, tipo assim, é muito mais... A questão é muito mais legal. Mas eu não consigo vir à noite. Ah, vem, pega as cenas agora pra mim. Gente, também banho. Comendo. Isso. Fiquei enrolando, deitada na cama, lembra? Eu tava quase dormindo. São 10h30. O Júnior foi dormir. Minha irmã comeu e me chamou. E eu tô desamparada no mundo agora. É isso. Gente, até coloquei a cama embaixo. São acho que 11 horas. Tô indo dormir. E confesso que quando eu comecei esse vlog, eu pensei que a gente ia ter um tempo bom. Tipo, de verdade, fazia muito tempo que eu não tinha. Tipo, muito tempo mesmo, assim, que eu não tinha um dia ansiosa, que eu tava desse jeito que eu fiquei hoje. Até umas 3, 4 horas, sabe? Na tarde. E eu não esperava, sabe? Tipo, foi o dia inicial do propósito. Eu esperava que eu ia compartilhar com vocês momentos bons e tal, mas não foi essa a realidade. E eu poderia escolher não mostrar isso pra vocês, mas eu tô aqui agora sentada porque eu fiz algo que minha psicóloga falou pra mim e que eu fiz inconscientemente e que me ajuda muito em dias assim. Então, eu tive um dia que eu chego no fim do dia, parece que eu vivi 90 dias, sabe? Porque não é só o peso mental. Tipo, se torna gera um estresse físico também. Então, eu só cheguei aqui da corrida, deitei na minha cama, assim, tava lendo da Kindle e tava com roupa de academia, tava com um pouquinho de frio, peguei o cobertor. A vontade era ficar aqui até amanhã e é isso. Só que eu ia acordar suja, eu ia ter que fazer tudo correndo amanhã de manhã, tipo, ia ser sempre. Aí eu falei, tá, vou ter que tomar banho. Aí depois de muito esforço, eu levantei pra tomar banho. Aí eu fui tomar banho e lavei o cabelo, porque não dava, entendeu? Tinha que ser lavado. Aí eu falei, nossa, putz, vou ter que secar e tal. Ai, que preguiça de comer. E eu falei, tá, mas isso tem que ser feito e vai ser muito bom pra eu dormir assim. E ao invés de eu, tipo, ou dormir com o cabelo molhado, que eu sempre faço quando eu tomo aula, assim, durmo com o cabelo molhado, aí no dia seguinte eu acordo pior ainda, porque o cabelo tá molhado, eu decidi me acolher. E é o que ela me fala, que uma vez eu contei pra ela. Enfim, eu tive uma prova de Libras caótica, eu posso contar pra vocês também. E acabou ela assim, eu fui mal, e eu fui tomar um café numa padaria que eu sempre quis ir. E ela disse, esse é o sentimento de se acolher. Então hoje eu fiz coisas que eu gosto, assim, sabe? Tentei deixar um dia mais tranquilo. Aí eu jantei, sequei meu cabelo, sabe? Sequei com calma, coloquei uma roupa bonitinha e eu escolhi me acolher, sabe?
E gestos simples, sabe? Como secar um cabelo, como um gesto de autocuidado. Um dia difícil que a propensão é você deixar a mão, mas pensa, se uma pessoa que tá do seu lado tá tendo um dia ruim, qual que é a sua atitude? Não é cuidar dela? Não é proteger, não é falar, vem cá, eu vou fazer comida pra você, vem cá. Não se preocupa com isso hoje, por que a gente não consegue fazer isso com nós mesmos? Sabe, escolher, tá, faz as coisas com mais calma hoje, mas faz as coisas cuidando de você. Sabe, cuide de você nesse dia. E essa foi minha atitude, sabe? E eu vou acabar o dia orando e agradecendo pelo Senhor. Porque mais uma vez ele me sustentou, sabe? Hoje eu tava caminhando, vocês viram aquela cena do Senhor que eu mostrei? E, gente, algo que minha terapeuta me fala que eu percebi que eu fiz, assim, numa corrida, eu tive crise de... Nossa, esse vlog tá bem caótico. Eu tive crise de ansiedade numa corrida, há um tempo atrás. Desde então, as próximas ficaram muito mais difíceis pra mim. E eu fui fazer a corrida... Não, foi o segundo dia da integração que eu fiz o desafio, que era 10 quilômetros. E foi a distância que eu travei. E o Júnior fez 21, então ele largou na frente, então eu fui andando assim e começou a dar um sentimento de desespero, de ansiedade, sabe? E eu queria ficar no meu mundo e ficar ali, eu tava começando a ficar ansiosa, nervosa, e eu queria me parar, não vontade de chorar, eu tinha certeza. Aí eu cheguei bem antes, então eu fiquei lá na frente. Aí eu parei e falei assim, meu, isso não tá me deixando bem. Tipo, eu tenho que fazer uma prova daqui, sei lá, 15 minutos. Eu não posso continuar assim. Aí eu simplesmente comecei a prestar atenção, sabe? Enquanto eu tava nervosa, ansiosa, meu, um monte de gente feliz por realizar aquela prova. E eu meio que tirei meu fone, assim, tava tocando música, eu tirei assim, e fiquei ouvindo, sabe, as coisas lá fora. Fiquei ouvindo, comecei a conversar com as pessoas. E sabe por que isso é importante? Porque às vezes o problema tá aqui. E quando você começa a reparar no ambiente, começa a reparar nas coisas, você entende, tá? É um problema e pode ser até um problema grande. Mas você começa a não se distrair, eu não diria que é se distrair, mas começa a viver outras coisas e não ficar preso naquele pensamento. E eu larguei aquela prova muito feliz. E hoje, assim, eu cheguei no escritório, eu tava brava, tipo, liguei pro Júlio no almoço. Nossa, eu tava insuportável, de verdade. Aí, enfim, e quando às vezes eu tomava, eu ponho o fone no trabalho e fico trabalhando, tipo assim, porque eu fico com vontade de chorar, e eu sei que eu vou chorar, então, tipo, pego o fone e fico na minha. E hoje eu fiz diferente, eu não pus nada pra ouvir, não coloquei nada. Só ouvi com as meninas louvor e tal. E eu simplesmente, tipo, tirei o fone uma hora e comecei a ouvir o pessoal conversando, né? E comecei, sabe, a pegar o ambiente. Comecei a conversar, E eu saí de lá, tipo, bem melhor. Então acho que você se colocar no ambiente e entender isso que eu tô falando pra vocês, que Deus nos criou pra ser seres relacionais e as pessoas nos ajudam muito, sabe? Quando a gente tá passando por isso sem elas nem perceberem, sabe? É só a gente ser um pouco mais sensível. E eu falei daquela cena do Senhor porque ele parou ali no dia dele, provavelmente um dia corrido, e pelo jeito que ele tava ali, parecia ser um hábito dele. Desceu do carro, o carro dele atrás. Gente, eu fui e voltei com a lua, ele tava lá, admirando a natureza, sabe? E eu acho que o Senhor criou esse mundo diverso. E eu saí fora, assim, do trabalho e achei, Senhor, não tem como ficar triste nesse dia. O dia tá muito bonito. E perceber a criação e o sabe, não só a criação de natureza, mas as criaturas também, entender como as coisas são diversas. Todo dia que eu tô mal, eu começo a olhar em volta e falar, tem um monte de gente vivendo um dia mó feliz. E ao invés de pegar isso como negativo, eu começo a deixar um pouco mais leve as coisas, sabe? A tirar um pouco esse peso, sabe? Porque é isso, galera. Aí agora eu vou deitar aqui. Ou aqui, não sei, mas eu vou orar, dormir.
e até amanhã. Gente, a vlogueira de vocês esqueceu de finalizar o vídeo, gente. Que absurdo. Olha o quartinho bem arrumado. Mas esqueci de finalizar o vídeo. Eu vou finalizar, mas vocês vão ouvir um monte. Tava contando pra vocês, hoje é sábado, pós-culto, dia 13/12, 11h34. Enfim, eu comecei contando pra vocês sobre o desafio dos 21 dias que eu ia fazer e tal. E eu vou definir agora pra vocês, vou contar mais detalhes sobre. Mas basicamente, acho que, hoje eu desativei oficialmente o Instagram, que eu só tinha tirado, mas enfim, senti desativar mesmo. E o Senhor tem, falado comigo bizarramente em muitas coisas, sabe? E acho que a primeira delas que eu queria compartilhar de vocês, antes de compartilhar o propósito todo do jejum, é sobre... eu tava, Senhor, eu preciso de fome, eu preciso de sede. Eu tava meio estagnada nesse sentido de querer mais do Senhor, sabe? E ele falou assim pra mim: como você quer ter fome e sede se você não tem matado sua carne? Sabe, a gente somos seres que somos corpo, carne e espírito. E eu tava ouvindo uma música esses dias que falava um pouquinho disso. Se a gente alimenta apenas nossa carne, como que a gente quer ter fome e sede do Senhor? Se nem sensibilidade, meu quarto é um caos, gente. Pior que nem tá tomando conta com isso ali. Mas a gente não tem, sabe, matado a nossa carne. Se o evangelho é cruz, se a gente não tem feito a primeira parte, não tem como a gente ser sensível ao Espírito Santo. Ó, tá aqui. Propósito de 21 dias. Baseado em 1 Coríntios 9, 25 e 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Ou seja, como que a gente quer viver uma vida aprovado diante do Senhor se a gente não tem nem matado o nosso corpo? Ele fala: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meus escravos, para que depois de ter pregado, eu não venha a ser reprovado. Ou seja, se a gente só prega e só fala da palavra de Deus, não mata o nosso corpo, a gente é hipócrita. E eu vou ler o objetivo aqui pra vocês. Não sei por que eu tiro aí. Aqui, ó. Objetivo. Disciplina de corpo, alma e espírito nesse fim de ano. Abrir mão de todas as distrações, ser intencional no tempo com o Senhor, principalmente na oração, para discernimento dos caminhos, dos planos de 2026 e das mudanças do processo. Aí sobre a oração, eu anotei algumas frases, porque pra mim a oração é o que eu mais tenho dificuldade de ser constante. E a oração não muda a circunstância, mas muda a nossa perspectiva. Orar é um ingrediente essencial para a transformação pela renovação da nossa mente. A chave para receber do Senhor é pedir. João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me pergunteis. Na verdade vos digo que tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que vosso gozo se cumpra. Então, como que a gente quer ter uma vida de resposta de oração? Como que a gente quer coisa se a gente não pede? E voltando aqui, ó, esses são meus objetivos pessoais, que aí eu faria adaptável dependendo do jejum. Acordar até às 7, arrumar a cama, orar provérbios. Eu colocaria isso em dia de semana, tá? Hoje eu acordei tarde. Mínimo 3 momentos de oração intencional no dia, como Daniel, sem Instagram e TikTok, sem doce de ano novo. Exercício diariamente, mínimo 30 minutos de leitura, ó, de tempo com a palavra do Senhor. E é isso, galera. Falei que ia compartilhar pra vocês. Vou compartilhar uma coisa muito aleatória. Agora, deixa eu abrir o WhatsApp aqui, que vocês vão entender. Mas, faz muito tempo que eu não falo com vocês. Vocês sabem que eu sou viciada em casamento sério. Continuo. Eu parei um pouco porque eu tava na faculdade.
né? Mas eu sou viciada naqueles vídeos de debate. Meu, vai abrir meu YouTube, eu já vi todos. Porque eu assisto enquanto eu trabalho, porque eu trabalho de fone com as coisas. E eu assisto enquanto... Aí, ó. Nossa, gente, saiu um polêmico agora. E eu assisto tudo. De vegano e carnívoro, de solteiro, tipo tudo, ó. Um do Job versus 31 cristãos. Tipo, uns absurdos, assim, nossa. Eu não ia assistir isso pra dormir, mas vou ter que assistir. Um conservador versus ativistas, Brino versus psicólogos, um cristão versus macumbeira e tal. Meu, eu sou viciada nesse negócio. E eu assisti um vídeo que conta o por trás desses debates e como tudo isso é usado pra nos manipular, onde a pessoa que tá ali no meio é tida como, o que tem o conhecimento, aquele que sabe, todo mundo é ignorante. Então, repara que em todo debate, se você tá de um lado, por exemplo, um conservador versus 30 liberais. Todos os liberais são os maiores idiotas, porque são pessoas que não estudaram, são pessoas que eles chamaram, que eles pagam para estar ali, e a pessoa que está ali no meio é tida como especialista. Então, nos comentários só tem gente enaltecendo a pessoa. Assim como no contrário, quando faz uma pessoa liberal versus 30 conservadores, a pessoa liberal de lá, ela tem todos os conhecimentos. As outras, ou tem formas articulatórias de falar que te dominam, mas é tudo feito pra te prender. E eu já imaginava isso, porque, tipo assim, meu, não sai uma discussão real. Eu senti isso depois que eu tava no 20º, pô, juro, eu assisto muitos, eu assisto o dia inteiro trabalhando. E eu fiquei, gente, o que tá gerando aqui? Tipo assim, eles começam... O único que eu acho que falaram alguma coisa foi o do vegano e do carnívoro, mas só a carnívora que tava lá disposta a conversar, porque é só gente querendo dar lacra de todos os cantos e ninguém nunca tem um debate correto, sabe? É sempre, tipo, os argumentos mais idiotas e tolos, sabe? Em todos. E eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Meu, eu vou colocar aqui na tela pra vocês também, porque é um absurdo. Eu falei que ia finalizar o vlog, mas hoje eu tive uma palavra no culto muito bom, e vai ser também uma frase que saiu de lá, o tema do vlog. Esse vlog é um desafio pra vocês e é um desafio pra mim, pra de fato voltar pro Senhor, sabe? Voltar, sabe, a ter fome, voltar a ter sede. Independente do que te tirou desse lugar, não é mais forte do que o poder de Deus, tá bom? Mas eu vou mostrar o vídeo pra vocês, aí eu já finalizo, eu vou tomar banho, arrumar as coisas, e quando eu for dormir eu finalizo. Vlog grande, mas... Gente, aqui, achei. Ai, mostra esse cara que tá em um monte de debate, que ele é contratado e tal, eu já imaginava também. Ele tá em todos, assim. Mano, é muito bom. Vou tomar banho, aí eu volto. Tô indo dormir, são quase 1 da manhã, eu vou correr. Mas eu vou compartilhar algumas coisas com vocês que, enfim, hoje eu dei abertura e ofertório no culto. E meu Senhor foi falando comigo enquanto eu fazia. E eu fui compartilhando, foi um tempo bem especial. Mas o objetivo desse vídeo foi a gente acabar esse ano sendo intencional no Senhor. E o título desse vídeo vai ser "E Deus no meio disso tudo", sabe? Assim como eu falei pra vocês de santificação, sem santificação a gente não tem fome, a gente não tem sede. E Deus no meio disso tudo, Duda, no meio da minha vida, no meio da minha rotina, sabe? No meio desse monte de problema, sabe? Como que eu priorizo o Senhor, como que eu sou sensível ao Senhor, qual que é o papel do Senhor no meio disso tudo, sabe? Onde está o Senhor no meio disso tudo? Gente, se eu, se você, se nós não formos intencionais com o nosso tempo no Senhor, a gente não vai estar com a cabeça lá. Sabe, a gente tá num mundo onde o tempo todo a gente tem estímulo carnal. E o que eu falei hoje pro pessoal, você não precisa estar pecando
ou cometendo um pecado explícito, mas a mentalidade do mundo tá sobre nós o tempo todo, sabe? E não é sobre você ter as mesmas horas, as mesmas 3 horas, 2 horas, 1 hora de devocional. Se você não for intencional de levantar 5 minutos mais cedo para orar, para ter um tempo com o Senhor, 5 minutos de dedicação no seu dia, faz com que o resto do seu dia você esteja o dia inteiro intercedendo por Espírito, esteja sendo intencional nas suas ações. Se a gente não for intencional de propósito, vai dar errado. Se você não perceber que o TikTok tá te atrapalhando, que os conteúdos estão te influenciando e ter a tomada de atitude de apagar, meu, que custe um braço. Você não vai ter o Senhor. Você não vai ter mais o Senhor, porque se a gente quer ter um estilo de vida igual no mundo, não cabe, gente, não tem espaço pro Senhor, sabe? Acho que mesmo na dor e no esmagamento, em períodos que a gente tá sem o Senhor, Ele serve pra alguma coisa e pra nos mostrar alguma coisa. Hoje eu tava falando pro pessoal de uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola dos talentos. E ela sempre me mostra que a gente tem responsabilidade, que cada um tem uma habilidade que o Senhor entregou e que nosso objetivo é frutificar. Mas se a gente não ficar atento e se a gente não ficar no Senhor, a gente não consegue. Eu digo isso por experiência própria. Acho que esse tempo que eu fiquei distante, eu tentei lidar e viver da minha forma, mesmo tendo o Senhor, mas não priorizando Ele. E eu nunca estive tão dentro, mas tão perdido. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que tava falando sobre sal hoje na igreja, e se sua vida não tem gerado sede nas outras pessoas, tem alguma coisa dando errado, sabe? E tá nesse espaço pra mim é isso. Esse vídeo não é pra eu me glorificar e falar, olha, eu tô tendo esse tempo. É um convite pra gente ter esse tempo de dedicação, de sair e se desinfluenciar das coisas do mundo e focar. E no meio desse processo eu tenho sofrido, mas eu tenho aprendido, sabe? A Bíblia diz que o sal, ele serve para dar sabor, mas se ele não tem sabor, ele se torna ínspido e não serve para nada, só para ser pisado. E é assim, sabe? Se o nosso diferencial nesse mundo, se o nosso diferencial como cristãos é influenciar, é ter um brilho, é ter uma personalidade, é ter uma vida linear, porque o Espírito Santo queria, a partir do momento que a gente perde a santidade, a partir do momento que a gente perde a pureza, a partir do momento que a tentação é cedida, que você deixa de ver pecado como pecado, você perde o sabor, sabe? Você começa a viver uma bagunça, sabe? Olha a frase que o Fê falou hoje no culto. Se você é um cristão sem santidade, você não serve. Você não serve porque você perdeu o diferencial, o que o mundo não tem, que é a pureza e que é a santidade. Não se envergonhe. Hoje eu tava pensando o quanto é um privilégio eu ter crescido, sabe, na casa do Senhor, e o quanto, eu conheço meus defeitos, eu conheço minhas falhas, e o quanto eu teria quebrado a cara, e o quanto seria difícil pra eu estar nessa posição que pra mim hoje é confortável, sabe? E desafio vocês a de fato não viverem uma vida morna, mas se entregarem ao Senhor. Esse vlog é um desafio pra mim, mas pra você. E é isso, gente. Até o próximo vlog.